Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Em verdade eu vos digo, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados meus filhos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurado serão vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrai-vos, porque grande é a recompensa nos céus. Pois da mesma forma que foram perseguidos, os profetas foram perseguidos antes. Agora, passo a palavra. Obrigada, Heitor. Boa noite a todos os irmãos queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite especial de Taesde. Faço o convite novamente. Os irmãos queridos que puderem ficar até o final do trabalho, para que possam ser colaboradores do Mestre nesta noite, elevando o pensamento de amor e luz aos necessitados. Convido a todos os irmãos a conectar com a luz do Cristo Jesus, que já se faz presente em nossos lares. Que bênção divina! Pois Ele mesmo falou, quando aqui esteve, onde estiver um ou dois reunidos em meu nome, ali me farei presente. Sintam, irmãos, a presença do amado Mestre em seus lares. Que bênção! Trazendo toda a limpeza energética que necessitamos depois de uma semana de trabalho árduo, amparando aqueles irmãozinhos que por vibrações estão conosco em nossos lares, que possam esses irmãos nesta noite serem agraciados com o abraço do Mestre Jesus, amparando, iluminando e levando esses irmãos para um lugar abençoado a qual merecem. Obrigado, Mãe Santíssima, por essa luz divina que cai sobre nossas casas, por teu manto misericordioso de amor a velar por nossas famílias. Obrigado à espiritualidade, os mensageiros da luz que nesta noite trabalharão em nome de Jesus, amado Bezerra de Menezes, nosso querido Cacique de Barros, amado Pena Branca das Matas, Pai Benguelas e muitos outros. Gratidão a todos os tarefeiros do Cristo. Que possamos nós vibrar amor e luz nesta noite abençoada e que todos aqui, inclusive nossos familiares, saiam deste trabalho muito mais feliz, abençoado e fortes para a vida. Que assim seja. Gratidão a todos. Que assim seja. Recordamos a todos os irmãos a importância de divulgarmos esse trabalho a todos que conhecemos, aos contatos que temos, a fim de espalharmos através da caridade o bem-estar, a renovação e a esperança àqueles que sofrem e choram. O trabalho tem dado um efeito de esperança muito grande naqueles que buscam amparo, assistência e o tratamento espiritual. Divulguemos com todos
essa oportunidade. Não sejamos egoístas de retermos conosco as bênçãos que temos recebido. Se soubermos de pessoas que têm necessidade de assistência espiritual, intervenção espiritual, compartilhemos o trabalho do grupo com todos que nos cercam. E assim, irmãos, dando seguimento. Bem-aventurados pacificadores, aqueles que desejam a paz, que estabeleçam a paz em si, que tenhamos forças de silenciar para que a paz permaneça, que tenhamos força de nos recolher para que a paz se estabeleça, que tenhamos força de nos curvar para que a paz resplandeça na humanidade inteira. A paz começa nos nossos mínimos gestos, dentro dos nossos lares, abrindo mão dos nossos pontos de vista, renunciando à nossa opinião pessoal. E é como uma pedrinha pequenina que, jogada num lago, movimenta toda a água. Mínimos gestos de paz reverberarão no planeta inteiro e a paz se estabelecerá. Somos convidados todos a vivermos a paz dentro do nosso coração. E isso não significa não ter raiva, ódio, mágoa e ressentimento. Significa abrir mão do nosso ódio, da nossa raiva, para que a paz permaneça. É nos recolhermos no nosso quarto e chorarmos de raiva, de mágoa, de dor, mas conversarmos com Deus, com Jesus. E nesse diálogo sincero em que nós entregamos o nosso sentimento torturado às esferas superiores, a luz divina descerá sobre nós e pacificará o nosso coração. E quando sairmos do nosso quarto, já não seremos mais aqueles a levarmos ao mundo a raiva, a mágoa, o ressentimento. Porque nos vencemos a nós mesmos, pacificando o próprio coração. É tempo de multiplicar a paz. Necessitamos instalá-la dentro de nós, lutando conosco mesmo em primeiro lugar. Elevemos a paz a um patamar superior, aonde, através do nosso testemunho pessoal, interno, a nossa verdade, não através de palavras, mas de posturas, nós transformaremos o mundo em que vivemos. Bem-aventurados os pacificadores. E convidamos todos a serem irmãos da paz e multiplicarem essa singela semente para que a nova terra chegue o quanto antes, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa cidade, talvez estado e país. Assim, Jesus, de todo o nosso coração, nós comungamos contigo. Queremos entrar em estado de pacificação. E tal qual uma rosa que desabrocha e exala o seu perfume divino, que se esparrama, marcando a sua presença, que a paz que nesse instante sai dos nossos corações, inunde o nosso país. Desejamos vibrar em paz, desejamos consolidá-la
com o nosso compromisso contigo. Abençoa, Mestre amado, os nossos propósitos mais singelos, para que possamos ser os instrumentos da tua vontade e da paz no mundo. Que teu amor e a tua bênção divina recaiam sobre cada um que aqui está. E um perfume, ele não fica restrito a um lugar, ele se espalha. E o seu aroma, a sua fragrância suave leva renovação, leva doces convites de transformação e memórias de esperança. Pratiquemos a paz em nome do Cristo amado. Ele nos convida à ressignificação. Se o povo brasileiro orar em paz, será estabelecida a paz na humanidade. Aquele que se orgulha do povo varonil, das terras do Brasil, que se comprometa em silenciar no trânsito, na cozinha, na sala de aula. Que acima da verdade individual permaneça e prevaleça a vontade do Cristo, que sabe, que escolheu cada um dos seus tutelados e os colocou exatamente no momento em que deve estar, no local em que deve estar, para espalhar a tão almejada paz. Fiquemos em paz. Que assim seja. Que assim seja. Irmãos, boa noite, irmãs, boa noite. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui em paz, pela paz. Boa noite para todo mundo. Que a paz permaneça com todos nós. E a paz começa em casa. Então, cultivemos a paz nos mínimos detalhes. Porque de paz e amor nós fomos feitos, nós estamos aqui para isto. Para preencher o coração com luz, com amor, com paz. E que esta paz e esta luz adentre em cada cômodo da nossa casa. Que nós possamos, nesta noite, permanecer em paz com todos. Pedimos a paz de espírito, a paz que se espalha, a paz que acolhe, a paz que auxilia, a paz que regenera. Mestre amado, te pedimos também nesta noite do Taeste, pelos nossos irmãos que estão em tratamento, porque tu, Mestre, o médico dos médicos, aquele que, com um medicamento tão especial que é a tua palavra, teu amor, a tua fé e a tua luz, curou e continua curando muitos e muitos irmãos. Então, que todos eles possam ser auxiliados e curados, se for da tua vontade. Gratidão, Mestre, por estar conosco. Gratidão por estar em nossas casas. Gratidão é esta palavra que sai do fundo do nosso coração. Passo a palavra ao Júlio, que dará prosseguimento ao trabalho da noite. Obrigado, minha irmã, que Jesus te abençoe. Boa noite a todas as irmãs e irmãos do grupo. Que Jesus nos abençoe, assim como vem nos abençoando nessa noite. Boa noite, mãezinha. O terço final da oração proferida pela Valquíria não veio dela.
veio de muito alto. Eu aconselho fortemente a todos que reouçam essa oração de hoje, que é mais do que um convite. É uma carta escrita que no final tem um ponto. Essa carta diz o caminho que nós devemos tomar para levarmos o próprio planeta a uma nova realidade. Pensei nisso com muito amor e com muita maturidade. Que assim seja. A gente se reúne na sexta-feira para pedir pelos nossos irmãos do TAESD que merecem o melhor do nosso coração e do nosso amor, que merecem as nossas melhores vibrações. E por eles nós clamamos ao próprio Cristo que interceda por suas dores, que os amparem nas suas necessidades, que seque as suas lágrimas, que acaricie as suas almas doridas e que ilumine as suas vidas. Pedimos para os bons trabalhadores espirituais que os visitem em suas casas, apliquem-lhe os passes, fluidifiquem a água, limpem o ambiente, afastem os espíritos de menor escol e que deem a eles um recomeço de 5 semanas. 5 semanas. Um recomeço que depende principalmente de cada um deles, cada um de nós. Que se entrega de verdade nesse tratamento com a força da própria alma, com a verdade de quem sabe que o Cristo tudo pode e que ama todos os seus irmãos e que nós somos irmão do Divino Trabalhador. E merecemos o amor, o carinho, o amparo, a terapia, todos nós. Então ninguém de nós é desvalido, é esquecido, ninguém de nós é rejeitado ou suplantado. Todos somos importantes no coração do Mestre e no coração do Pai. Nos entreguemos à certeza de que o melhor que pode ser feito por nós e por nossos familiares é feito nesse instante. As bênçãos da espiritualidade entram na nossa casa como brisa renovadora, que muda o ar que respiramos, que vibra em uma sintonia muito mais sutil que nós precisamos encontrá-la através dos nossos pensamentos de amor, de gratidão, de positividade, de esperança e de fé. A todos que estão no TAESD. Se não fosse para receber nenhum benefício, vocês nunca teriam chegado aqui. Nada acontece por um acaso no mundo e no universo. Nada é filho do fortuito, nada acontece por mera coincidência. Os planos do divino se assomam séculos antes do que acontece no presente. Então creiam, meus irmãos, com toda a força da alma. Acreditem que o próprio Mestre olha para sua dor, para sua necessidade e faz o possível dentro das suas possibilidades reencarnatórias para reajustar a sua vida e o seu corpo. Mantenham a fé, a resignação, a esperança e a vontade de mudar também aqui, nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras,
nos sentimentos, fazendo jus a uma transformação que deve ir muito além do corpo físico, para o final de todos os tempos, sendo essa a demarcação temporal da mudança das vidas de todos nós. Obrigado, Mestre Jesus, porque o teu amor infindável nos abraça e nos ama com tal virtude que nos transforma todos os dias a depender de nós mesmos. Obrigado aos bons trabalhadores que frequentemente visitam as nossas casas, nos socorrendo e nos tirando de enrascadas que nós mesmos nos colocamos e nem nunca vamos saber, porque a espiritualidade cortou caminhos, mudou rotas, separou espíritos obsessores, nos dando a possibilidade da vida feliz. Obrigado a todos que aqui estão. É tão bom, nesse final de trabalho, poder olhar para essa tela e dizer obrigado, Jesus. E boa noite a todos os irmãos. Que Jesus os abençoe.